Só que isso fazendo com a pausa de semicolcheia. 3 e 4 e 1, 2, 3, 4. E aí começa. 1, 2, 3, 4. 1, 1. Fala galera, Cláudio Félix por aqui, bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a mais uma aula barra dica, ou dica barra aula, tanto faz. Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre uma forma que eu abordo o paradídolo na minha forma de tocar, que eu tento aplicar, que eu acho criativo, porque te ajuda a sair daquela mesmice, talvez, de tocar o paradídolo da mesma forma, no mesmo lugar. Você vai ver que é uma coisa simples, mas que tem um bom resultado para a independência, para aplicações de frase, enfim, numa forma geral, ajuda a gente a ampliar as condições de aplicação do paradídolo. Mas não se esqueça, se tu não é inscrito, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha, comenta, beleza? Seguinte, pessoal, paradídolo simples, single paradídolo, paradido, 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 paradido. Um dos exercícios, na minha opinião, mais criativo para bateria. Você que me acompanha no meu canal aqui já deve ter visto eu falando sobre vários exercícios. E falando isso que eu estou falando para vocês, que eu acho um dos exercícios mais criativos da bateria é o paradídolo. Então é o seguinte, da forma natural, a gente toca o paradídolo dessa forma original, certo? Acentuando na primeira nota. Paradídolo, paradídolo. Uma coisa muito legal de se fazer com o paradídolo é você pegar essa primeira nota e começar no lugar da segunda nota. Você tem 4 notas. O paradídolo começa aqui, paradídolo, certo? O que você vai fazer? Você vai começar nessa segunda nota aqui. E o ideal para que isso aconteça é que você marque o contratempo fazendo o tempo, marcando o tempo, tá? O paradídolo, ao invés de começar aqui, paradídolo, ele vai começar aqui, ó. Paradídolo, paradídolo, para. Você vai ver que já dá cria uma certa tensão para controlar isso, porque a acentuação sai do seu lugar normal. Exatamente como você pegar o exercício inteiro, empurrar ele para frente uma nota e começar daqui, ó. Certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso, para quem não está acostumado, você precisa ter um certo controle sobre essa independência que você vai criando de tirar o paradídolo do lugar comum, que é aquela acentuação. Certo? E a ideia é você estudar isso, praticar isso até ficar natural para você. Até isso dentro do time, dentro do tempo que você está treinando, isso ficar natural. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Vai fazendo isso até ficar natural. Depois, o que você pode fazer? Que é o que eu faço no meu estudo. Eu começo a distribuir essas notas acentuadas para a bateria, para os tambores, prato e bumbo. Como eu estou usando o hi-hat para marcar o tempo aqui, eu não vou usar o hi-hat tocado com a mão. Certo? Eu vou tentar usar um prato de ataque. Vou tentar criar alguma coisa aqui agora em cima dessa aplicação. Vou ir fazendo e vou deixando criar um certo flow, né? Uma certa fluência no exercício. 3 e 4 e... Isso, conforme você vai fazendo, mais natural vai ficando, né? Mais vai tirando essa insegurança da acentuação que você está acostumado a fazer aqui, ficar aqui no lugar certinho. Quando você começar a fazer, você vai perceber que a acentuação quer vir para cima do tempo, porque é o lugar mais natural dela, né? Você tira isso...
Importantíssimo manter o padrão do paradídolo, não deixar essas notas que são fantasmas se acentuarem, ficar acentuado. É sempre fantasma. Se você conseguir contar verbalmente, é melhor. Isso ajuda você a trabalhar mais a segurança do tempo. 3E, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Feito isso, eu acho legal você agora criar um padrão para você tocar isso junto com um groove, com um ritmo, com uma coisa natural. Um bloco dessa aplicação, um compasso, e um bloco de groove do jeito que você quiser. Sendo que é o seguinte, como a gente empurrou o paradídolo para frente, se a gente tocar um compasso inteiro, vai faltar uma nota lá no final. Então, uma esquerda, se a gente começa o paradídolo daqui, ó, né, com acentuação normal, ó. Essa última nota do toque duplo com a esquerda vai sumir, vai ficar 1, 2, 3, 4. Só que isso fazendo com a pausa de semicolcheia. 3 e 4, 1, 2, 3, 4. E aí começaria o groove. 3 e 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Isso faz o bloco ficar certinho. 1, 2, 3, 4. Entendeu? É a última notazinha do paradídolo que vai sumir, a última nota da mão esquerda, do toque duplo. Certo? Outra coisa que você pode fazer é criar um padrão para essa virada também. Ao invés de você fazer só aleatoriamente, você pode criar um padrão. Eu criei um aqui que fica fácil de a gente entender na hora que a gente precisa aplicar junto. Que é o seguinte, ó. A gente vai fazer a primeira acentuação do paradídolo aqui, prata e bumbo. A segunda vai ser tom. A terceira surdo. Certo? 3 e 4. E a quarta vai ser caixa acentuada. Aplicando daquela forma, pensando que a gente está tirando a última notazinha do toque duplo da mão esquerda, tá? 3 e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Esse espaçozinho que a gente dá, da semicolcheia, às vezes dá uma sensação de instabilidade, não de estabilidade, de instabilidade no tempo, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Isso dá para fazer várias formas, dá para fazer de várias formas, dá para andar para a segunda, para a terceira, para a quarta nota também. Eu não vou fazer isso nessa aula, porque eu acho interessante você desenvolver essa mudança do paradídolo com segurança, porque isso vai te ampliando o seu vocabulário com esse exercício que acredito eu que a maioria já saiba fazer, já toca, já aplica alguma coisa com esse exercício. Tá? Não é fácil no início você descolar essa acentuação do tempo, principalmente você marcando o tempo, que eu acho mais interessante do que você botar um metrônomo a princípio, porque você vai desenvolvendo o teu pulso interno. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, não é inscrito, se inscreve, compartilha, comenta, deixa seu like e até seu dislike se você não gostar. Beleza? Até a próxima!